Olá, pessoal da Academia do Representante. Vamos para a nossa competência número 7. Competência número 7 tem a ver com a capacidade do vendedor de apresentar o conteúdo certo para a pessoa certa na hora certa. Se conectar, fazer sentido para quem está do outro lado, o interlocutor. Muitos vendedores usam a sua própria fala e o seu próprio jeito de pensar e a sua forma de conduzir as coisas como o elemento-chave para conduzir as negociações. Se a gente for voltar lá no início do nosso canal, tem um vídeo sobre estilos sociais, aquela coisa do atrito daquele vendedor que tem mais o hábito de fazer exposições e forçar mais a venda, e do outro lado ter alguém, um comprador mais pensativo, que precisa tomar a decisão com calma, que precisa analisar os prós e os contras. Fica no ar um atrito que não é perceptível ao olho nu, mas que é preciso ter a experiência e a capacidade de empatia para entender. Pouco da competência que a gente está falando tem a ver com isso. Os top 10, os 10 melhores vendedores têm essa competência em 87, 8,7, quase 90%, né? E os 10% menos qualificados têm como 62%. Ou seja, é uma competência que ela está bem presente em relação a algumas outras que são menos, tem um indicador menor, mas ainda a gente pega muitas vezes, principalmente até no mundo virtual, aí, muito vendedor vendendo, usando ferramenta virtual, a questão da conexão. Vou dar um exemplo para vocês. Dia desses, um jovem vendedor de tecnologia me encontrou numa rede social profissional e pediu para falar comigo. E não me custa conversar com alguém que tá na profissão de vendas, até porque é um respeito com o profissional que está lá trabalhando e tal. Então, ele marcou uma hora comigo e eu falei, olha, eu tenho 30 minutos, né? E estou te, então, cedendo aí 30 minutos para te falar sobre o teu produto, que, a princípio, não tinha muito a ver com a minha necessidade. Ele, na verdade, nem perguntou se eu precisava ou não. Ele saiu oferecendo. Eu tenho aqui alguma coisa para te vender, me dá um tempo aí que eu preciso te vender. É uma técnica usada por muitas empresas para se aproximar e que muitas vezes não faz sentido para quem está do outro lado. Bom, resumo da ópera, ou resumo da apresentação. O rapaz falou durante 30 minutos, absolutamente convencido, né, que o discurso dele está adequado, até porque ele foi treinado para isso, né? Mas ele não interagiu, não se conectou e não verificou se o que ele estava oferecendo está adequado com o que eu preciso. Me parece que ele passa o dia todo fazendo isso, e é um grupo grande, então, de profissionais, chamados hoje de SDRs, né, que são as pessoas que ficam em contato para qualificar e tal, e ele fica o tempo todo fazendo isso e não pega aquela coisa de perguntar para o outro lado se, escuta, esses 30 minutos aqui que eu vou faz sentido para ti o que eu estou te oferecendo aqui e tal, né? Então, veja que aqui tem um aspecto de falta de conexão, é um pouco do que essa habilidade eu estou querendo falar, entre o que tu tem de interesse, que é colocar o dinheiro do teu bolso, e do outro lado, a pessoa que tem que tirar o dinheiro do bolso dela para passar para ti, né? Se não tem esse casamento, né, de fazer a apresentação, de se conectar com a pessoa certa no momento certo, às vezes a gente vê também algumas pessoas querendo forçar uma reunião, um relacionamento, alguma coisa no sentido de vender alguma coisa, em momentos inapropriados, onde a gente está ocupado, onde a gente não pode atender, e fica aquela insistência. Então, esta competência, a competência número 7, toca nesse ponto, né? Na natureza
e na necessidade do vendedor de transformar o seu produto ou serviço em dinheiro, e a ansiedade em querer fazer isso com pessoas que estão do outro lado e não estão conectadas. Tem forma de fazer isso? Sim, tem que ir aprimorando, tem que ir estudando, tem que ir lendo coisas a respeito disso, né? Já existe aí pesquisas científicas que falam que os melhores vendedores que já apresentaram, né? A pesquisa apresentou que os melhores vendedores são os vendedores que entendem o que está sendo dito do outro lado, inclusive nas entrelinhas, inclusive o que não é dito, e conseguem transformar isso numa coisa positiva. Falam menos, ouvem mais e fazem as perguntas certas na hora certa. O que está sendo dito aqui é que muitos vendedores ainda estão com aquele velho discurso de eu pego o meu produto, boto ele embaixo do braço, encontro alguém que esteja disposto a me ouvir e vou para cima, vou criar necessidade, vou usar gatilhos mentais para fazer com que a gente desperte o interesse do outro lado e transforme isso numa venda. É um processo, funcionou durante séculos, né? Não vou dizer que ainda não funciona, porque muitas vezes a gente pode pegar do outro lado alguém suscetível a ser convencido de que o que tu está ofertando é adequado, né? Mas cada vez mais os vendedores se deparam com compradores muito bem informados, que pesquisam, que estão cientes do que querem e do que não querem. Então, fica aí um desafio para todos nós, que é fazer a verdadeira conexão de humano com humano e respeitar, muitas vezes, o fato de que a pessoa do outro lado não tem a necessidade naquele momento, né? E que também não quer indicar ninguém, e fica aquela coisa de, no final, lá, para preencher alguns pontos do programa de vendas, bom, já que tu não te interessou, me indica um amigo aí, me indica alguém aí para me vender. Uma das coisas que normalmente um consumidor não quer fazer é ficar transferindo a bola para um conhecido de uma coisa que ele mesmo não tem interesse, né? É muito diferente de quando a gente recomenda por livre e espontânea vontade, que é uma coisa, um marketing fenomenal para a empresa, quando a gente recomenda, olha, vai lá naquele lugar, ou fala com esse vendedor, ou visita aquela empresa, ou compra desta marca. Essa recomendação, ela é poderosíssima, né? Mas é muito difícil de conseguir, e não é disso que eu estou falando quando eu digo que quando o vendedor fica perguntando, conhece alguém que eu possa vender, esse é um recurso que tende a ser não tenho as estatísticas, né? Vou mais pelo sentimento, tende a ser, por parte do comprador, pelo menos é como eu tendo a olhar sob o meu ponto de vista como comprador, tende a ser um pouco desagradável, né? Tu ficar indicando pessoas, e a minha tendência normalmente é dizer não, apesar de respeitar muitas vezes a oferta que está vindo do outro lado, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Então, fica a competência número 7, se você gostou, dá um ok ali e tal, e curte, e se gostou e conhece algum vendedor que possa eventualmente tirar proveito disso que a gente está falando, encaminhe e tal, faz algum comentário, alguma coisa aí, porque o canal, de certa forma, os algoritmos do canal precisam disso para progredir. Um abraço e daqui a pouco aparece, boas vendas, né, para todos, e daqui a pouco aparece aí a competência número 8. Tudo de bom.